querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Fiz esse vídeo para reforçar os nossos estudos sobre conjuntos numéricos e para ajudá-los nas próximas atividades, ok? Então, antes da gente começar a falar de conjuntos numéricos, a gente precisa entender um pouquinho da ideia de conjunto. Então, olha só, aí eu coloquei algumas ideias para vocês, umas imagens, né? Eu tenho aí um conjunto de pessoas, de bonequinhos, tem um conjunto lindo, um uniforme maravilhoso, né, desse time aí lá de Goiânia, meu time do coração, Vila Nova, e esse uniformezinho aí desse time aí, que vocês já conhecem muito bem. Então, pessoal, o que acontece? Qual que é a ideia? A ideia de conjunto é que é o lugar, o agrupamento, a reunião de indivíduos ou de objetos que apresentam as mesmas características. Então, por exemplo, vamos supor que aquele conjunto ali é o conjunto da 7ª série de um colégio, por exemplo. Então, todos os alunos que fazem a 7ª série foram colocados em um conjunto só, ok? Depois eu tenho aí o conjunto do uniforme do Vila Nova. Então, eu tenho a camisa que está combinando com a bermuda, que está combinando com o boné, que está combinando com o sapatinho. E o último uniforme do Flamengo tem, então, a camiseta combinando com a bermuda. Então, pessoal, a ideia de conjunto é todo agrupamento, toda reunião, toda união de indivíduos, objetos, pessoas que apresentam características em comuns, tá? Na maioria das vezes é isso, né? De forma genérica que eu estou falando. Dito isso, então, na matemática, os números são agrupados nos chamados conjuntos numéricos. Mas por quê? Gente, já imaginou se a gente conhecesse somente os numerozinhos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que a gente representaria certas situações? Por isso que eu coloquei essa mãozinha aí para vocês pensarem. Como que a gente representaria números com vírgula, a metade de alguma coisa, sei lá, um pedaço de uma barra de chocolate? Enfim, eu teria que ter um monte de dedinhos para poder conseguir calcular tudo. Um que representa o todo, o menor que representa um terço, um meio, que são o que a gente conhece hoje, né? Mas naquela época ainda não tinha. E essa ideia de conjuntos, pessoal, ela começou a ser oficial no século XVIII. Então, é aparentemente recente. Eu falo aparentemente recente porque a história dos números já percorre há muitos anos, né? Desde lá da antiguidade. Os números que nós conhecemos, os chamados indo-arábicos, eles foram oficialmente, então, trazidos para o mundo, né, de forma geral, no século XV. Então, olha só, demorou aproximadamente 300 anos para se pensar em conjuntos numéricos. E o grande matemático que falou dessa ideia foi George Cantor, que era um matemático que falava que entre o 0 e 1, por exemplo, existiam infinitos números. Naquela época, era blasfêmia você falar uma coisa dessa. A ideia de infinito, na verdade, era para grandes filósofos, era coisa assim de grandes pensadores, só existia na filosofia, não era real isso para eles. Mas com o passar do tempo foi inevitável admitir que realmente os números ainda são subdivididos. Então, seria muito limitado a gente trabalhar somente com os númerozinhos lá que a gente aprendeu desde criancinha, né? A gente precisava dos outros números para nos ajudar a compreender operações matemáticas, a compreender nós mesmos como seres humanos, inclusive, né? Porque a matemática está em tudo. Vamos para o primeiro conjunto. Aqui, pessoal, está o conjunto dos números naturais. Como o próprio nome diz, pessoal, natural vem de natureza. Então, esses números, esse conjunto surgiu naturalmente da ideia do homem de contar. Então, as necessidades humanas naturais fizeram com que esses números surgissem, né? Então, por exemplo, quando você pergunta para uma criança, quantos aninhos você tem? Ela faz assim. Que dia você nasceu? Que mês você nasceu? Então, esses números mais básicos são números que realmente não poderiam faltar, né, pra gente. Então, eles são os números naturais. A notação de números, então, são esses daí, né, que a gente conhece, os 10 algarismos que existem, a partir deles a gente consegue formar todos os outros. E nós temos aí, pessoal, a representação desse conjunto
entre chaves e o símbolo dele, que é o N. Esse Nzinho riscado, ele é muito comum vocês verem, assim como os outros símbolos dos conjuntos. Conta-se que, antigamente, né, quando começou a se falar em conjuntos, para a gente representar esses conjuntos, a gente não começou daquela época, mas para eles representarem conjunto, diferenciar o símbolo de conjunto das letras normais, eles faziam vários risquinhos, né? Faziam a letrinha várias vezes, uma em cima da outra, para dar aquela ideia de negrito. Que naquela época nem se falava em negrito, né? Mas era como se fosse isso. Queria dar um destaque e diferenciá-la das outras letras do alfabeto. E aí, com o passar do tempo, isso foi caindo por terra, até que ficou só o risquinho lá no centro do N, representando o conjunto dos números naturais. Então, não tem erro, toda vez que você vê esse símbolo aí, representa o conjunto dos números naturais. Porém, se você vê também só N, pode-se dizer que é números naturais, né? Dependendo do contexto, se for um livro de matemática ou outro contexto relacionado. Ok, pessoal? Vamos para o próximo conjunto. Então, olha só, gente, aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros. Imagina só, gente, deixa eu só me arrumar aqui. Aí. Imagina só, pessoal, a nossa vida sem números positivos e negativos. Você olha lá o seu saldo da conta bancária, tem lá menusinho, maisinho, às vezes é mais menos do que mais, né? Temperatura, já imaginou? Tem países aí lá pro rumo da Europa, América do Norte, faz tão frio, mas tão frio, até no Brasil mesmo, na região sul. Faz frio, às vezes, dependendo da região, que o termômetro marca graus o quê? Negativos, que a gente fala que é abaixo de zero. Então, os números inteiros também são muito presentes no dia a dia. Você vai pegar o elevador, aí você tem lá o térreo, só que você não vai pro térreo, porque seu carro tá na garagem, então você vai descer mais um, então você vai pro menos um, na verdade, né? E assim por diante, seria o subsolo. Só que por que surgiu a ideia, então, de números inteiros? Por que se começou a estudar isso? Justamente por causa do comércio, das negociações. Então, embora seja uma ideia recente, os conjuntos numéricos, recente, né, século XVIII, na verdade, pessoal, lá nos antepassados, lá nos comerciantes, eles já atribuíam a ideia de mais e menos, por exemplo. Então, se tinha lá 2 sacas de arroz e vendeu uma saca de arroz, anotava, sei lá, mais 2, né? Aí quando saiu a primeira, então colocava lá menos 1, foi uma embora. Então, assim como todas as outras coisas na matemática, na verdade, o homem já vem trabalhando isso, essas ideias há muito tempo, né? Só que geralmente quem ganha o mérito é um ou outro. Ah, fulano de tal criou isso, fulano de tal criou aquilo, que é o que oficializa aquilo. Mas, na verdade, há muitos estudos por trás disso, e há uma tradição e há uma história muito longa atrás disso, né? O símbolo, a representação para esse conjunto de números inteiros que vocês já conhecem, né? Nós já trabalhamos muito esse conjunto, é o Z, de inteiros, números inteiros. Tô brincando, tem nada a ver com isso, pessoal. Eu brinco às vezes que é isso, mas não é não. Z, pessoal, de Zahlen, eu acho que é assim que se pronuncia. É uma palavra alemã que significa número, tá? Então, Z vem daí. Inteiros, Z, beleza?